gente começa, pessoal, falando sobre sistema nervoso. Então a gente muda o nosso módulo, né? A gente teve 4 aulas sobre a fisiologia de membrana, fisiologia geral, tá? E esse assunto, basicamente, vocês vão ver, aquilo que a gente viu nas aulas passadas, vai percorrer toda a fisiologia. Todas as aulas que vocês tiverem daqui para frente, invariavelmente aquele conhecimento vai servir de base. Então hoje a gente vai começar um sistema novo e, vamos dizer, mais especializado, que é o sistema nervoso. Pessoal, para que serve o sistema nervoso? Às vezes é muito mais fácil definir o coração, né? Para que serve o coração? Ele é uma bomba, né, que propulsiona o sangue pelo corpo. E o sistema nervoso? Para que serve? Controlar as funções. O que mais que a gente pode dizer? Isso. Nossa percepção. E o que é percepção, aliás? Ter consciência das coisas, consciência de nós mesmos, né? Então o sistema nervoso, pessoal, ele é basicamente um sistema que age controlando os demais sistemas do corpo. Então, é quase que uma hierarquia, né? O sistema nervoso, ele serve para receber informações do ambiente, ou mesmo do meio interno, processar essas informações, a partir de uma interpretação disso, né, daquilo que você, do ambiente onde você está, de inúmeras informações. Isso, inclusive, ele é comparado com experiências passadas, né? O seu sistema nervoso, ele pode te auxiliar na tomada de decisões, e essas decisões, em última instância, são utilizadas para que você, por exemplo, modifique o ambiente através de atos motores e assim por diante. Então, o sistema nervoso, ele te auxilia na interação com o ambiente, né, proporcionando essa percepção, essa capacidade de entender como está seu ambiente através de vários sentidos, e posteriormente ele vai comandar o funcionamento dos seus diversos órgãos para que tudo funcione de maneira adequada. Seja para que você mantenha as funções vitais bem, como também que você tenha a capacidade de interagir com o ambiente, de se movimentar, de executar movimentos e assim por diante. Então, o sistema nervoso, ele é extremamente importante, né, para que você mantenha a tal homeostase, ou seja, que você funcione de maneira adequada, né? Inclusive, o sistema nervoso é muito interessante, ele é um sistema que o corpo, ele basicamente defende ferrenhamente o sistema nervoso. Ele é normalmente o último que acaba sucumbindo, né? O corpo, ele sacrifica outros órgãos em prol do funcionamento do sistema nervoso. A gente vê isso acontecer com relativa frequência. Então, toda vez que você tem situações graves, como uma hemorragia, enfim, o sistema nervoso, ele é poupado até o limite, né? Até o momento que, evidentemente, não tem mais jeito, e aí acaba por influenciar esse sistema. Mas vejam, qual que é a lógica? Se você perde o funcionamento do sistema nervoso, isso causa uma disfunção tão grave que normalmente isso pode levar você ao óbito. Então, preservar o sistema nervoso é uma prioridade constante do seu corpo. Então, inúmeras adaptações que a gente sofre em outros sistemas fisiológicos visam sempre justamente proteger o seu sistema nervoso central para que ele funcione de maneira adequada. Talvez um exemplo, só para falar rapidinho, é os ajustes de pressão arterial que você tem. Toda vez que você senta, deita ou se movimenta, isso faz com que seja necessário alterações muito rápidas da sua pressão arterial para que o fluxo sanguíneo seja constante para o seu cérebro. Não pode ser nem forte demais, senão você corre o risco de estourar um vaso, isso é ruim, não é legal, e não pode ser fraco demais, porque isso vai causar uma
diminuição da quantidade de oxigênio que chega, e isso pode causar um desmaio e assim por diante. Então, a todo momento o organismo está promovendo ajustes, inclusive muitos mediados pelo próprio sistema nervoso, para manter esse sistema funcionando de maneira apropriada. Então, no esquema que eu gosto de exemplificar para vocês, e que na realidade isso resume o curso de neurofisiologia, é o seguinte: como que funciona o sistema nervoso? Né? Não é exatamente um fluxo linear dessa maneira. Não. A todo momento ocorrem interações entre esses sistemas, mas em geral, de uma maneira didática, a gente vai imaginar da seguinte forma: o ambiente ali produz inúmeras formas de energia. A luz é uma energia eletromagnética. O som é uma energia que se propaga no ar através do quê? De diferentes ondas de pressão. Né? Então, uma corda vocal vibra, isso promove uma pressão no ar que acontece na forma de ondas, tem toda uma propriedade, e eventualmente você tem umas células capazes de detectar essa vibração do ar, e isso é interpretado como som. Então, a todo momento, o ambiente está produzindo sinais, né, através de diferentes formas de energia, e você é capaz de entender, fazer uma leitura do ambiente, como? A partir de sistemas sensoriais. Então a gente vai ver, né, que a gente tem vários sistemas. Por exemplo, visão é um sistema sensorial, audição é outro, gustação, olfação, e tem um outro que é genérico, envolve várias submodalidades, que é a somestesia, que vai do tato, a dor, ou a variações de temperatura, tudo isso é captado pela somestesia. Então, esses órgãos sensoriais nos permitem, né, que fazem parte do sistema nervoso, nos permitem captar, fazer essas leituras do ambiente. E isso, pessoal, é muito interessante, que na hora que essa informação é processada, ela gera essa percepção, que você toma consciência daquilo que está no seu ambiente, e a partir dessa percepção, você te ajuda a tomar uma decisão. Por exemplo, tem uma goteira na sua cabeça que fica pingando água. Então você está sendo informado por vários sentidos, seja pelo som da água batendo sobre sua cabeça, da temperatura da água, ou mesmo do tato, da pressão daquela gota caindo sobre sua cabeça, que, poxa, o lugar que você está sentado não é o melhor lugar para ficar, que não te incomoda. Então isso vai propiciar o quê? Que você tome uma decisão. Ah, eu vou mudar de lugar, eu vou sentar em outro lugar. Então vejam, tudo que a gente faz, em última instância, é baseado naquilo que a gente sente, né? Nos nossos sentidos. Então, a todo momento você está tomando decisões, e a decisão pode ser simplesmente ficar parado, mas é uma decisão, tá? E essas decisões normalmente dependem dessas informações que você recebe continuamente do ambiente. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Finalmente, na hora que você toma uma decisão, por exemplo, eu vou mudar de cadeira porque a goteira está me incomodando. Evidentemente, isso vai exigir que você recrute outros sistemas fisiológicos, como o sistema locomotor, para que você possa se deslocar do ambiente e executar, atingir o objetivo que você quer. Ou, por exemplo, eu estou com fome, ali tem um lanchinho, uma fruta, né? O seu sistema nervoso toma a decisão de ir lá buscar aquele alimento para você se nutrir. Então, a todo momento, ocorre exatamente esse fluxo de informações. Vocês vão ver que no finzinho do curso a gente vai mostrar isso de novo, e aí vai ficar muito mais claro. O sistema sensorial gera uma percepção consciente, essa percepção consciente nos auxilia nas nossas tomadas de decisão, e depois que a decisão é tomada, normalmente isso reflete em, por exemplo, um ato motor, né, que vai fazer com que você interaja com o ambiente de maneira apropriada. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso cérebro a todo instante. O fluxo de informação, como eu falei, apesar de existir interações, não necessariamente nessa ordem, o fluxo grosso da maneira como o sistema nervoso funciona é assim. Por exemplo, se você colocar um sujeito no equipamento que fica lendo a atividade do cérebro dele, você vai ver que a todo momento existe um recrutamento de áreas cerebrais, e a ativação dessas áreas cerebrais tem um curso temporal, direitinho. Primeiro ativado essas áreas sensoriais, depois você vai ver que isso ativa as áreas de tomada de decisão.
finalmente isso faz com que o indivíduo execute alguma coisa. Então, numa distância, às vezes, de milissegundos, você começa a ver que a informação está andando dentro do seu cérebro, e justamente nessas três grandes, vamos dizer, áreas funcionais do seu cérebro. Regiões que detectam sensações, regiões que você toma decisão e regiões que, em última instância, estão envolvidas com um ato motor. Você executar uma ação, né? Pode ser um ato motor, por exemplo, um movimento do seu corpo, pode ser, inclusive, uma alteração do funcionamento de seu órgão ou de uma glândula, assim por diante. Vamos relembrar, né? Vocês tiveram anatomia no passado, certo? Professor Edson Liberti? Então, pessoal, basicamente, o seu sistema nervoso ele é composto por quê? Aqui é um esquema que ilustra o seu sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem essa massa encefálica, que ele é composta basicamente pelo córtex cerebral, né? Então esse é o cérebro, o córtex cerebral. Existem inúmeras, diversas estruturas subcorticais. Por exemplo, o tálamo é um exemplo de uma estrutura subcortical, mas tem várias outras. Tá? Então, você tem um córtex cerebral, mas você tem estruturas subcorticais também, né, que compõem o encéfalo. Você tem uma estrutura chamada tronco encefálico, ele pode ser subdividido em mesencéfalo, ponte, bulbo. Bulbo também é chamado de medula oblonga. Você tem o cerebelo aqui atrás. Tá? Finalmente, da medula, pessoal, você continua o tecido do sistema nervoso central formando o bulbo. Do bulbo, ele continua através da medula espinhal. Inclusive, a medula espinhal você pode subdividir ela em segmentos: cervical, torácico, lombar, sacral e assim por diante. Então, só para a gente fazer um breve, lembrar um pouquinho dessa questão anatômica. Ainda, se a gente pensar em histologia do sistema nervoso central, você gosta de chamar a atenção que a célula primordial, cada sistema do seu corpo tem uma célula-chave, que é a célula que dá a característica funcional daquele órgão. Qual é a célula funcional do seu sistema nervoso? É o neurônio. Por exemplo, fígado é uma célula chamada hepatócito. O intestino é um enterócito. O tecido adiposo, o adipócito. O coração é o cardiomiócito e assim vai. No sistema nervoso é o neurônio. Por quê, pessoal? Porque o neurônio é a célula que confere ao sistema nervoso as suas principais características, né? Como transmissão, comunicação celular. Porém, cabe ressaltar o seguinte: a gente tem muito mais de outros tipos celulares, né, do que neurônios no sistema nervoso, né? A ordem de grandeza é muito diferente. Enquanto a gente tem pouco menos do que 100 bilhões de neurônios em todo o nosso sistema nervoso, provavelmente a gente deve ter aí alguns trilhões de células da glia, né? E as células da glia, a gente vai falar muitíssimo pouco sobre esse tipo de células. São células que ajudam o seu sistema nervoso a funcionar de maneira apropriada. Elas podem desde formar a bainha de mielina, que é uma estrutura importante para que a atividade neuronal funcione bem, como também auxiliar na nutrição do neurônio, na remoção de metabólitos indesejáveis, proteção imunológica, na formação de vasos sanguíneos, enfim, em várias funções de alta relevância para o funcionamento do seu sistema nervoso. Hoje em dia se assume que muitas doenças neurovegetativas dependem de alterações na glia. E a glia não funcionando bem, ela leva a uma morte neuronal, a prejuízos no funcionamento de circuitos neuronais. Então a nossa glia é uma população extremamente relevante, mas a gente acaba falando muito pouco, a gente não tem muito tempo de aula para poder eventualmente detalhar um pouquinho mais o funcionamento dessas diversas células, né, que compõem o conjunto da glia. Tá? Então só fiquem esse recadinho na cabeça. Bom, nas aulas passadas, a gente meio que introduziu várias propriedades do neurônio. Aqui eu vou brevemente, vocês vão ver que o comecinho da aula vai ser uma breve revisão, né, com alguns detalhes novos. O que a gente já viu, que é importante que a gente relembre para entender bem neuro? Que o neurônio,
é uma estrutura, é uma célula relativamente complexa. Por quê? Porque ela pode ser,